onde há predileção por um dos filhos, naturalmente começa a haver no seio familiar o problema do ciúme. É claro que o ciúme também acontece no seio familiar, não exclusivamente por causa da predileção. Muitas vezes, o ciúme se manifesta no lar, inclusive no lar cristão, quando há uma espécie de disputas entre o casal. Muitas vezes os cônjuges entram no casal com problemas de autoafirmação. E o que deveria ser uma parceria passa a ser uma espécie de disputa. Começam a se relacionar não como se fossem parceiros de um projeto, e sim como cada um estivesse buscando o seu projeto, de forma que qualquer sucesso de um, ao invés de causar alegria no outro, acaba causando sentimentos de depreciação. A gente vê muitas vezes, às vezes esposos que começam a ficar enciumados pelo sucesso profissional da esposa, esposas que começam a ficar enciumadas pelo sucesso ministerial do marido. Muitas vezes acontece, inclusive, isso entre irmãos, problemas de autoafirmação, irmãos adultos, pessoas que já cresceram, já têm a sua vida, mas porque o irmão de sangue, que teve a mesma educação, a mesma formação, alcançou o sucesso profissional ou ministerial, ele começa a se sentir enciumado, como se ele tivesse que ter a mesma experiência do irmão. E aí começa a se instaurar no âmbito familiar o ciúme. E é um problema grave, porque o ciúme é uma obra da carne. No âmbito do relacionamento conjugal, muitas vezes o ciúme também se manifesta por causa de uma crise de confiança, ou problema anterior, uma experiência traumática no passado. Quem já teve o desprazer de viver uma traição dentro do âmbito conjugal, não estou falando de suspeita, de eu acho que aconteceu, eu suspeitei que aconteceu, mas de traição mesmo, de você viver e pegar o cônjuge no flagrante, experimentar a sensação de que toda aquela confiança que você depositou, tudo que você trabalhou, investiu naquele relacionamento, foi tudo lançado ralo abaixo por um ato vil, impensado, precipitado, carnal. Quem já viveu esse tipo de experiência sabe que isso causa um trauma na alma da pessoa. E mesmo que o Senhor lhe dê a bênção de restaurar o casamento, ou às vezes, quando se torna, de acordo com os princípios da palavra de Deus, insustentável, e é necessário aplicar o remédio amargo do divórcio, muitas vezes, e a pessoa vem a ter a vida conjugal restaurada, num novo relacionamento, muitas vezes, aquele fantasma do passado começa a ameaçar a confiança. E qualquer ato que o cônjuge faça, muitas vezes até despretensiosamente, acaba gerando uma suspeita, acaba ficando uma sombra, que aprisiona aquela pessoa, uma crise de confiança, uma falta de confiança, e causa problemas no relacionamento. É o ciúme crônico, baseado em experiências traumáticas do passado. Então o ciúme, irmãos, é um assunto bem delicado, mas é necessário que seja tratado. E eu fiquei muito contente ao ver esse assunto tratado numa lição. Eu não tenho lembrança, nos últimos anos, de ter uma lição. Não, né, pastor? Também não lembro de nenhuma lição tratada especificamente sobre esse problema do ciúme, que é um problema tão recorrente, amados, tão presente nos nossos dias. No seio familiar, no âmbito da igreja, precisa ser tratado. É claro, eu quero que você tenha clareza que o objetivo da lição hoje não é incendiar as famílias.
Eu não quero que você saia daqui e vá para casa e comece a apontar o dedo para o seu esposo, ou apontar o dedo para a sua esposa, apontar o dedo para os seus filhos, ou entre irmãos, viu? Bem como o irmão falou lá na igreja, bem como foi tratado na EBD. Não, o propósito não é este, porque nós temos que ter convicção e humildade para entender que não há família perfeita. Nós estamos fazendo força, mas estamos distante. Por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha para o pastor Ronilson. É um homem de Deus, a quem eu tenho certeza que vocês admiram. Eu também tenho uma admiração grande por ele. Nós olhando para ele, para a sua família, nós o vemos como uma família perfeita. Mas é perfeita a sua família, pastor? Não é? Nenhuma família é perfeita, amados. Por isso que nós precisamos ter a humildade de nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Se você olhar para a Bíblia, olha por exemplo para a família de Samuel. 1 Samuel capítulo 12, versículo 13, o profeta diz: quando foi que eu defraudei vocês? Quando foi que eu faltei com vocês? Quando foi que vocês têm algum pecado para me acusar? E o Israel inteiro testemunhou que Samuel era um homem de Deus com uma reputação ilibada. E assim deve ser de verdade entre os servos de Deus, servirem de exemplos para todos nós. Nós devemos ser exemplos, porque refletimos a luz de Cristo. Porém, a mesma Bíblia que diz isso de Samuel também diz que os seus filhos eram filhos de Belial. Mas então Samuel falhou, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque até quando ele envelhecer, ele não se esquecerá dele. Sim, ele não se esquecerá dele. Agora ele vai praticar? Porque depende do livre-arbítrio da pessoa. Por mais que o pai se esforce em educar uma criança no caminho de Deus, Deus também respeita o livre-arbítrio da pessoa. Não necessariamente Samuel falhou na educação dos seus filhos. A verdade que fica mais clara e evidente é que não há família perfeita. Se isso não te convenceu, olha para a família de Jesus Cristo, família carnal de Cristo. Diz a Bíblia, lá em João 7,5, que nem os seus irmãos criam nele. Jesus Cristo é uma pessoa que todos os seus atos manifestavam a glória de Deus, e não obstante, os seus irmãos não criam nele. E não era uma questão assim, irmãos, suave de tratar. O relacionamento entre eles não era nada amigável. Você quer ver? Prova. João 7:3 diz que os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: sai daqui, vai embora, vai lá para a Judeia. Se você diz que é quem é, se é verdade o que dizem que você faz, vai lá e te mostra para o mundo. Olha a afronta que os irmãos de Jesus faziam para ele. Isso é a família de Cristo, irmãos. O relacionamento entre eles era de tal forma complexo, que Jesus chega a dizer lá em Mateus 12:48, quando a sua mãe e os seus irmãos tentam falar com ele, Jesus diz: quem é que é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eu os não reconheço. Ao contrário do que o catolicismo pinta aí como Maria, mulher santa e toda poderosa, Jesus diz lá em Mateus 12:48 que não a reconhecia como sua mãe. E por quê? Marcos 3:21 nos esclarece: porque ela e seus irmãos vieram para prender a Jesus. Sim, os primeiros que quiseram prender a Jesus foram os seus irmãos e sua mãe. Por quê, irmão? Porque eles diziam: está louco, está forte, sim. Isso é família de Jesus Cristo, irmãos. Família de Jesus Cristo tentou prender o mestre. Jesus diz: eu não os reconheço como minha mãe e meus irmãos. O relacionamento entre Cristo e seus irmãos era de tal forma complexo, que chegou ao ponto de uma vez na festa dos tabernáculos, Jesus dizia: eu não vou viajar com vocês,
vão vocês na frente, depois eu vou sozinho. Isso está na Bíblia, amados. Isso está lá em João 7, versículo 10. É por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 13, 55 a 57, que não há profeta sem honra, a não ser na sua casa e entre os seus e a sua família. Não há família perfeita. Todas as nossas famílias têm problemas. Por isso é tão importante você vir para a EBD. Glória a Deus. Você vir humilde, você vir de coração aberto, querendo entender e aperfeiçoar-se para o relacionamento familiar ser cada vez mais saudável. Amém? Então vamos ver esse tema tão delicado que é o ciúme, para que nós venhamos a aprender a lidar com ele. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor da hostilidade deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar esta relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Ciúme. O que é ciúme? Segundo o dicionário Wise, da língua portuguesa, ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Eu queria destacar aqui 3 palavras: complexo, penoso e exclusivo. Ciúme é um estado emocional complexo, porque envolve uma complexidade de emoções e consequências, que não afeta apenas a pessoa em si, mas afeta os outros que estão à sua volta, ao seu redor, que compartilham o mesmo ambiente familiar. Que envolve um sentimento penoso não no sentido de dó, de ter compaixão, penoso de pena. O ciúme causa pena, aplicação de pena, castigo, tanto na pessoa que é enciumada, quanto na pessoa que é objeto do seu ciúme. Em relação a uma pessoa que se pretende o amor exclusivo, pretender o amor de alguém não tem não tem nenhum mal nisso. Nosso amor não é perfeito como o amor de Deus. Eu amo a minha esposa como a minha própria vida, não tenho dúvida disso, tenho certeza que ela também não tem dúvida. Agora ela também não tem dúvida que eu espero o amor dela em troca. O nosso amor não é incondicional. Eu amo as minhas filhas, amo como a minha própria vida, mas eu também espero que elas venham me honrar e me amar de volta. Então, pretender o amor de alguém não há nenhum problema nisso. O problema se dá quando eu pretendo o amor exclusivo. Isso não acontece apenas no âmbito familiar, até nas amizades. Ou você já não viu aquele caso das amigas que dizem assim: eu sou a tua melhor amiga, né? Ah, mas tu está sendo amiga da fulana? Como assim? Eu que sou tua amiga melhor, eu tenho que ser a tua número 1. É quando se pretende o amor exclusivo de alguém. Isso é ciúme. Pretender o amor não é o problema. O problema é pretender o amor de forma exclusiva. Aí é problemático. Qual era a origem do ciúme dos irmãos de José, por exemplo? Alguém vai dizer: era a predileção do pai. O pai era o culpado, o pai pretendia ele. Na verdade, se a gente for olhar a razão mais profunda, é como uma árvore. Os problemas em casa são como uma árvore. Você fica olhando apenas as folhagens, você fica olhando apenas os galhos, mas muitas vezes o problema está lá na raiz. Você tem que ter paciência e dedicação para identificar o problema na raiz e matar o problema lá na raiz. E às vezes é preciso ajuda profissional, ajuda ministerial, ajuda de aconselhamento familiar para ir até o fundo e identificar a origem do problema. O problema dos irmãos de José não era apenas a predileção dos pais, começava muito antes.
problema começou quando Jacó desrespeitou o padrão divino para o casamento e praticou a poligamia. Foi lá que começou o problema. Por isso, se você tem condições de anotar, eu gostaria que você anotasse o seguinte, hoje. Todo desprezo ao padrão divino da família trará consequências para a sua família. Todo desprezo ao padrão divino da família vai trazer consequências para a sua família. Foi o que Jacó experimentou. Jacó praticou a poligamia, ele teve 4 esposas, tá, tudo bem, eram 2 esposas e 2 concubinas, mas eram 4 mulheres na vida dele. E não porque ele quisesse assim, ou ele fosse um Dom Juan, não foi isso. Ele foi envolvido numa situação que ele levou a esta prática, mas ele se permitiu, então ele também foi responsável. Observe que, à luz da Bíblia, Jacó era filho de Isaac. Isaac e Rebeca, seus pais, eles não eram polígamos. Isaac era um homem monogâmico. Ele só teve Rebeca em toda a sua vida. Aliás, é provável que Jacó tenha ouvido seu pai Isaac lhe contar o problema que ele teve com seu irmão Ismael, devido à poligamia do seu avô Abraão. Com certeza, Jacó cresceu com a mente de que ele ia ser um homem monogâmico como seu pai, para se poupar de tantos problemas. Rebeca também não era favorável à poligamia. Um dos seus filhos, Esaú, se envolveu com diversas mulheres, as filhas de Et, e Rebeca diz a Isaac, lá em Gênesis 27:46, eu estou enfadada das filhas de Et. Se Jacó seguir pelo mesmo caminho, de que me serve a vida? Eu quero que Jacó vá buscar uma esposa, uma mulher de verdade na minha família, lá com meu irmão Labão. Então Jacó é enviado para lá. E ele foi e se apaixonou por uma moça, Raquel. Raquel era a escolhida dele. Só que ele chegou lá, por causa dos problemas que ele já tinha, ele chegou lá sem dote, sem condições de convidar a moça para casar. Ele teve que trabalhar por isso. E quando ele trabalhou para isso, ele trabalhou para quem? Labão, seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe. E um homem capitalista, interesseiro, muito ardiloso. Labão enganou a Jacó. E no dia do casamento, enviou, ao invés de Raquel, Leia, ou Lia, depende da sua tradução, como esposa. E Jacó estava tão apaixonado, ou tão embriagado, não sei, que ele desposou a Lia, ou Leia. Você imagina a dor que Leia não deve ter sofrido? Essa mulher passou a noite inteira ouvindo Jacó lhe chamar de Raquel, e não podia fazer nada. Labão, além de enganar Jacó, lhe colocar numa situação delicada, colocou a própria filha nessa situação delicada. Mas o dia chegou, o sol raiou, e aí ele enxergou que estava sendo enganado. E ao cobrar isso de Labão disse, não, mas é que aqui nós temos uma cultura, a gente não pode dar mais velha, antes da mais nova. Fica mais uma semana aí com essa, trabalha mais 7 anos para mim, eu te dou mais nova, fica com as 2. E ele aceitou. Ali começou o problema, porque ele estava desrespeitando o princípio do padrão divino da família. E aí cada uma trouxe uma ama, uma escrava, e também disponibilizaram para ele, para serem suas concubinas. E agora Jacó, que queria Raquel, tem 4 mulheres, e agora tudo na sua casa virou uma espécie de concorrência. Até ter filhos virou uma espécie de concorrência. Leia teve 6 filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, e uma filha, Diná. Ela deu a sua serva Zilpa para Jacó, que lhe deu mais 2 filhos, Gade e Azer. Raquel não tinha filhos. Por quê? Porque embora ele tivesse essas 4 mulheres, Jacó só tinha olhos para Raquel, aquela que ele amava. Ele tinha um amor seletista. Isso também é problema na família, porque isso é predileção.
Então Deus fechou a madre de Raquel. Até a serva dela lhe deu filhos a Jacó, Dan e Naftali. Quando Deus abriu a madre de Raquel e permitiu que ela tivesse um filho, já havia 10 filhos para Jacó, 8 sendo sob a mão de Leia. E o filho que ela deu a Jacó já deu na sua velhice. Quem era o filho? José. E aí causa mais problemas. Porque agora Jacó tem um filho da mulher que ele ama, e ele dedica todo o seu amor para aquele filho, era aquele que ele queria. Parece que tudo aquilo que ele viveu não tinha valor, porque agora ele só tem ódio para José. E Raquel ora para que o Senhor lhe dê mais um filho. Deus lhe dá, anos mais tarde, Benjamim. Mas quando Benjamim nasce, Raquel morre. E quando Benjamim nasce, Raquel morre, José parece que ganha ainda mais amor do pai. Por quê? Porque ele é o único filho que ele pôde compartilhar com Raquel. Sabe aqueles dois pais figurando aquele bebezinho bobo? Ele falou uma palavrinha. Ele falou, ele comeu a primeira papinha. Pois é, Jacó só teve essa experiência com José. Com Benjamim, ele não pôde ter essa experiência compartilhada com Raquel, porque ela não estava mais. Então por isso José começa a ganhar muito mais amor do seu pai. Aliás, ele era o primogênito. Em compensação, agora quem é que assume o papel de matriarca da família? Leia agora é a matriarca da família. E Leia não tem essa visão de José, ela tem a visão dos filhos dela. Aliás, ela deu muito mais filhos para José, para Jacó, perdão. Quando Raquel era viva, lá em Gênesis 30:16, diz que até para ter uma intimidade sexual com o marido, Jacó, Leia tinha que alugar o marido, porque Jacó dormia na tenda de Raquel dia sim e o outro também. Ela tinha que alugar o marido para poder ter intimidade com ele. Agora ela é a matriarca da família. Agora até José tem que respeitar ela como se mãe fosse. Quando José teve um sonho, Raquel não está mais entre eles, e ele vê o sol, a lua e 11 estrelas que se curvam diante dele. E Jacó diz para ele: quem que é isso, homem? Que sonhadeira é essa, meu filho? Você está vendo eu e a sua mãe? Que mãe? A mãe dele morreu. A mãe ali é Leia, a única que está viva, é a matriarca da família. Você está vendo que Leia também vai se curvar? Leia assume o papel. E se ela assume o papel de matriarca, José agora é filho de segunda classe. Então dentro dos filhos de Jacó, começa a ter uma distinção. Tem os filhos da primeira classe, que são os filhos de Leia, os legítimos. E depois tem os filhos da segunda classe, que são os filhos das concubinas. Quem são eles? Gade, Azer, Dan e Naftali. Esses vão apacentar num canto. Os filhos da primeira classe vão apacentar em outro canto. E José? Talvez tenha um dedinho de Leia aí. José é mandado para apacentar junto com os da segunda classe. José é mandado para os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. É com eles que José vai trabalhar. E diz a Bíblia que José traz para Jacó uma denúncia do comportamento deles de que não é bom. Então, enquanto Leia vê José como um dos filhos de segunda classe, Jacó vê José como um supervisor. Jacó vê José como o filho escolhido que está lá para tomar conta dos outros, só que ele é o mais novo. Ele tem 17 anos. Seus irmãos já são adultos, tem uns que já têm até família. Judá já até separou seu patrimônio, já tem o seu patrimônio próprio. E Jacó começa, talvez, projetando no filho os seus próprios problemas, projetando no filho as suas próprias experiências traumáticas que ele teve com o seu irmão, querendo proteger a José de sofrer as mesmas coisas, querendo compensar a José pelo tratamento que seus irmãos lhe dão. Ele começa a projetar o filho, e isso vai causar mais problemas. Então veja como é intrincado este problema, e começa lá no início. Começa lá quando Jacó se aparta do padrão de Deus para a família.
É claro que José também tinha os seus méritos. A Bíblia nos mostra que José era um homem admirável. É até tido como um dos tipos de Cristo, pelo seu caráter, a sua postura. Ele era o primogênito da mulher amada de Jacó. Ele era o único filho compartilhado com Raquel. Ele era um filho com açúcar, porque era um filho da velhice. Jacó talvez se comportava mais como um avô do que como um pai de José. Mas José também tinha os seus méritos. Ele era um rapaz confiável. Ele era um rapaz inteligente. Ele era um administrador nato. Ele era um filho que tinha zelo por seu pai. Mesmo depois de adulto, bem-sucedido, governador do Egito, ele se preocupa com o pai, ele quer cuidar do pai, ele quer manter o pai com ele, perto dele. Jacó só vai ao Egito na sua avançada idade porque sabe que é José que está lá e que vai cuidar dele. O próprio Deus vem a Jacó em sonhos e diz: pode ir, Jacó, fica tranquilo, José vai colocar a mão sobre os teus olhos. Sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Está dizendo que o dia que você morrer, José vai estar ao teu lado e ele vai passar a mão fechando os seus olhos. Ele vai ser o filho que vai ficar contigo até o final. Aleluia, glória a Deus. E Jacó vai. E de fato a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 50 que quando Jacó encolhe os pezinhos na cama e morre, é José o primeiro que se deita sobre o corpo do pai chorando. Ele realmente foi um filho zeloso pelo pai até a morte. Ele tinha seus méritos. O problema está que a forma que Jacó trata-o é uma forma que está fora dos planos de Deus para a família. É uma falha, é a falha no tratamento dos filhos. É o tópico primeiro da nossa lição. A falha no tratamento dos filhos. Quando Jacó começa a tentar compensar José pelo tratamento que seus irmãos lhe dão, e o promove acima dos seus irmãos, ele começa a praticar a predileção por um dos filhos, e isso vai causar o ciúme dos irmãos. Mas Jacó não sabia que predileção trazia problemas? Claro que ele sabia. E como é que ele faz isso? Da mesma forma como eu e você. Muitas vezes nós sabemos, mas não praticamos. Por isso precisamos ser lembrados. Por isso é tão importante que nós estejamos estudando sobre a família, porque tem coisas que você sabe, mas não está praticando. Tem coisas que você sabe que é preciso fazer, mas não está cuidando da sua família da forma correta. Talvez você não tenha problemas com ciúme, talvez não tenha problemas com predileção, mas talvez você tenha problemas com linguagem. Talvez você saiba que a linguagem agressiva é errado usar na família, mas continua usando. Talvez o seu problema seja manter segredos com o seu cônjuge. Você sabe que é errado ter segredos com o seu cônjuge, mas tem uma conta que o esposo não sabe, tem uma conta bancária que a esposa não sabe. Até hoje a esposa não sabe quanto você ganha. Ela tem uma ideia assim, ela não sabe quanto você ganha. Você mantém um segredo guardado as 7 chaves. Talvez você não tenha um problema com ciúme, mas tenha um problema. Você sabe que é errado, né? Mas você sabe que é errado perder tempo demais nas mídias sociais, né? Sabe, né? Mas continua fazendo. Você sabe que é errado, mas continua praticando. Então precisa ser lembrado disso. Talvez você tenha um outro problema, o problema de impor a própria vontade diante do cônjuge. Ao invés de sentar e conversar, quer impor que a sua vontade seja concretizada, seja realizada. Você sabe que é errado, você continua praticando. Mas o seu problema seja ser submissa ao seu marido quando ele está lhe praticando uma liderança justa, bíblica e de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você sabe que é errado, mas dessa vez você decidiu seguir o seu jeito, fazer do seu jeito. Você sabe que é errado, mas continua praticando. Talvez o seu problema seja que sabe que é errado ter uma vida espiritual e devocional com Deus apenas dentro desse templo. O
correto é você ter a sua vida devocional em casa, é aqui vem com o vaso transbordando. Você sabe que tem que ter um momento de oração com a família, sabe que tem que ter um momento de devocional, de leitura e de estudo da palavra de Deus, sabe, mas não continua praticando. Então precisa ser lembrado, assim como Jacó, que era um homem que sabia o que era certo, mas continuava fazendo o que era errado. Vai causar consequências. De novo, todo o desrespeito ao padrão de Deus na família vai trazer consequências para a sua família. Ou você decide fazer o padrão de Deus, ou você decide cumprir o padrão que Deus estabeleceu, ou você vai ter consequências na sua família. Eu sei que é forte isso, amados, mas é para isso que a gente vem à igreja, para ouvir a verdade da palavra de Deus. E não há verdade fora daqui. Jesus mesmo nos disse: a tua palavra é a verdade. Aleluia. O tópico 2 do nosso perdão, o subtópico 2 do primeiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais, se pudesse suprimir essa frase, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. O problema não era a capa. Eram homens feios, eram adultos, trabalhadores, tinham as suas finanças. Se o problema fosse a capa, eles podiam comprar outra. Eles não estavam nem ciumados porque José ganhara um casaco novo. O problema não era a posição de José. Como disse, muitos deles já tinham até patrimônio. O problema era o amor do pai. Não que eles tivessem problemas, que o pai fosse amar o filho da sua velhice. Isso não era problema nenhum. O problema é que eles queriam ter do pai o amor que José tinha. Eles queriam aquele amor para eles. É o problema do amor exclusivo. É o problema de autoafirmação. É o problema de se o pai não me ama desse jeito, então ele não me ama. É o problema de se o pai não der todo esse amor para mim, esse amor é meu, então não tem nada. E o problema agora se tornou José. José então é o problema. O pai só não dá esse amor para mim porque tem esse guri aí no meio do caminho. Se não tivesse esse garoto aí, o pai dava esse amor para mim. E aí José se torna o problema, sem ser o problema. Esse é o problema do ciúme. É importante nós separarmos, quando tocamos nisso, ciúme de zelo. Zelo não é ciúme. Tá? Zelo é quando você tem uma atitude com o filho, com o esposo, com a esposa, uma atitude de carinho, de cuidado, de zelo, de apreço, para o bem da própria pessoa. E alguns aí de fora até podem até encarar como se fosse ciúme, mas não é ciúme, é zelo, cuidado, é carinho. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu e minha esposa, nós compartilhamos as mídias sociais. Tá? Então, por exemplo, se você mandar uma mensagem para mim, vai apitar no meu celular, mas vai apitar no dela também. Se você mandar um e-mail para mim, ela vai receber também, porque eu não tenho só a senha do e-mail dela, eu tenho o e-mail dela logado no meu celular, e ela tem o meu dela. Eu já recebi algumas reclamações quanto a isso. Amigos dizem, eu não posso mandar uma piada, porque se eu mandar uma piada que ela não pode ver, mas então se você vai me mandar uma piada que ela não pode ver, não manda para mim, porque se ela não pode ver, eu também não posso. Eu não tenho nada a esconder da minha esposa. Isso não é ciúme, isso é zelo. Isso é cuidado. Isso é zelo, é diferente. Ciúme é quando você tem uma atitude que não visa proteger a outra pessoa, mas visa proteger os seus interesses.
Não cuidado com a pessoa, é o cuidado comigo. Eu quero o amor do Pai, eu quero que o Pai ame eu não quero que eu ame o fulaninho. Esse era o problema dos irmãos de José. Eles não estavam preocupados com José, eles estavam preocupados com eles. Então perceba que há uma diferença entre o que é zelo, cuidado, carinho, e o que é ciúme. Ciúme tem uma alta dose de egoísmo. Ele quer o melhor para si, não para o outro. Há uma grande diferença nisso. E o ciúme vai ser causa de conflitos, é o tópico 2 da nossa lição. Ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores feitas de fios de linho grosso. A túnica colorida de José colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Para nós hoje é um pouco difícil de compreender a dimensão do problema quando Jacó dá aquela túnica para José. Além de toda a questão do tratamento, da predileção que ele já manifestava, aquilo publicava essa predileção dele diante de todos os filhos. A túnica e a capa na cultura do Oriente Médio antigo é um bem de uma propriedade de valor, irmãos. A túnica era usada para vestir, sim, para vestir, mas mais do que isso, numa viagem, usava-se a túnica como a própria mala. Você colocava os pertences dentro da túnica, atava a túnica e levava a túnica. A túnica era usada inclusive como cama, para você se sentar, deitar na viagem, ou como cobertor para se tapar durante a noite. A túnica, em alguns casos, era usada até mesmo para enrolar os bebês quando nascia, pegava a túnica e enrolava o bebê. A túnica tinha também valor, de tal forma que se eu pedisse um empréstimo para um Ezequiel, por exemplo, eu pegava a minha túnica e pendurava como valor, como garantia do empréstimo. Então a túnica era um bem de grande importância, e no máximo era de 2 cores, mas José ganhou uma túnica de várias cores. Ora, não era comum ter túnicas de várias cores. Então, das duas, ou Jacó negociou com aqueles mercadores midianitas, ismaelitas, um tecido muito lindo e especial, ou Jacó mandou fazer especialmente essa túnica para José. E o texto nos dá a entender que foi isso, porque diz a Bíblia que Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores. Parece que ele encomendou a túnica. Eu quero uma túnica assim. Imagina quando chegou aquela túnica, né, na tenda. Todo mundo, que túnica linda, pai. Ah, agora sim, uma túnica de patriarca. Depois de todo o patrimônio que granjeamos, o senhor vai se vestir com uma túnica à altura. Não é para mim? Não é para o senhor? Não. Para quem? É para José. José, o dono da túnica, o garoto que não sabe trabalhar. José, olha o sorrisão de Jacó. Filha, a túnica é para ti. Você imagina agora a dimensão do problema? Agora José não é só o predileto. Todos sabem que ele é o predileto e que o pai não tem nem vergonha de admitir isso diante de todos. É claro que isso vai causar problema. Isso publica o favoritismo de Jacó por José. Claro que vai causar problemas. Quais foram as implicações desse ciúme? Gênesis 37, 4 diz que eles aborreceram a José. A tradução mais literal diz: odiaram a José. Odiaram o irmão. Por quê? Porque o ciúme, ele traz à tona aqueles problemas de autoafirmação. Como disse, José passou a ser o culpado pelo que eles estavam sentindo, sem ser o culpado. O que ele fez? Ele ganhou a túnica, não podia ganhar, tinha que dividir ela entre eles. O pai deu para ele, o que ele ia fazer? Ele não seria o correto de agradecer e ficar feliz que recebeu um presente? Não, e agora ele se tornou o culpado por receber um presente. O ciúme tem esse poder, meus irmãos,
Isso é sério, ele torna o nosso entendimento nebuloso. A pessoa enciumada não tem a capacidade de discernir as coisas com clareza. Ele torna o nosso entendimento nebuloso. Ciúme causa um problema tão grave que o Gênesis 37:4 diz que os irmãos de José não conseguiam mais tratá-lo pacificamente. Não conseguiam falar com ele de forma pacífica, clara, gentil. Shalom, boa tarde, José. Com licença, José. Não, nunca mais. Nunca mais. Olha para ele. Nunca mais empresto meu peixe. Nunca mais. Era só nos trambolhão. Não podiam tratá-lo pacificamente. Por quê? Porque o ciúme traz à tona a falta de controle. O ciúme faz você perder o domínio próprio. O ciúme lhe tira a capacidade de se autocontrolar. E se você não tratar isso, vai te trazer consequências sérias. Porque ele te rouba a capacidade de domínio próprio. Ele instiga um falso instinto justiceiro. Agora me paga. Agora eu vou mostrar. Agora vai acontecer. Agora eu vou fazer. Ele instiga um falso senso de justiça. Gênesis 37:19 nos mostra que eles desdenharam dos sonhos de José. Olha, lá vem o sonhador maior. Por quê? Porque o ciúme, ele nos turva a visão dos fatos. Ele atrapalha a forma com que você vê os fatos. Ele lhe tira a visão espiritual de essa é forte. O ciúme faz você ver o que não existe. A pessoa enciumada tem convicção, ela tem certeza que ela viu o outro fazer, o que na verdade ele não fez. Até um sorriso, até uma olhada para o lado, até uma palavra despretensiosa, uma brincadeira, gera uma convicção que a pessoa está fazendo aquilo. O ciúme tem a capacidade de fazer a pessoa fantasiar, criar histórias e acreditar nelas e ter a convicção que viu a pessoa fazer aquilo. É verdade, irmãos, isso é grave, mas é verdade. O ciúme, ele turva a nossa visão dos fatos. Ele é capaz de fazer a pessoa ver o que não existe. Gênesis 37:18-20 diz que eles desejaram matar o irmão. Por quê? Porque o ciúme gera destruição e morte. Quantos crimes passionais não têm acontecido nos nossos dias? A imprensa dá muito destaque para o tal de feminicídio, mas também acontecem os hominicídios. Mulheres que matam por amor, homens que matam por amor. Amava tanto que matou. Olha que isso tem cabimento. Amava tanto ela que matou ela. Que isso, o ciúme, ele gera destruição e morte. O ciúme causa problemas graves na família. E começa com o quê? Com a truculência. Olha, Gênesis 37:23 e 24. Quando José vem chegando, você conhece a história, né? José vem chegando para ver os seus irmãos, diz a Bíblia que eles tiraram a capa, mas a nossa Bíblia está suave aqui a tradução, diz que eles tiraram a capa. Parece até que disseram, José, tira o bracinho aí, vamos tirar. Não. O termo literalmente diz, eles arrancaram-lhe a capa. Não deram tempo de José pensar, ele chegou, eles arrancaram a capa. E jogaram José na cova. Sabe Deus como é que José caiu lá dentro? Só que a cova estava vazia, não tinha água, graças a Deus por isso. Mas a truculência, a violência é o primeiro sinal de que o ciúme já passou o limite do razoável, já está entrando num estágio doentio, e se você não tratar, vai gerar destruição. Vai gerar problemas graves, pode gerar morte.
Porque o ciúme ele provoca uma insensibilidade momentânea. No momento em que a pessoa enciumada está agindo, ela não mede as consequências. Ela vai medir depois, mas durante ela não mede. Ela age no impulso, na adrenalina, no momento da ação. Aquilo que ela está vendo como necessário fazer. E o ciúme leva a tomar atitudes impensadas. Gênesis 37, 27 diz que eles o venderam como escravo. Eles não chegaram para os ismaelitas e disseram: ei, ismaelitas, nós temos um irmão aqui que nos incomoda muito, vocês não querem ele? Não. Eles apresentaram como escravo. Nós temos um escravo para vender. Venderam-no como escravo. A primeira reação do leitor bíblico quando vai ler esse texto pela primeira vez é: tá, mas não era irmão deles? Como assim? Venderam como escravo? Sim, por quê? Porque o ciúme faz você perder o senso de justiça. O ciúme faz você perder a sensibilidade. E ele desencadeia o mecanismo da adrenalina que te fornece energia extra para tomar atitude e agir impensadamente. E sabe qual é a sexta consequência do ciúme? Remorso. Sim, atitudes impensadas não curam. Agir no impulso não vai curar você. Agir na adrenalina do momento não vai cessar aquela ferida que foi aberta no coração. Depois de agir, vem o remorso. Lá em Gênesis 42, 21 diz que eles no Egito, anos mais tarde, ainda são atormentados com o pensamento: nós somos culpados do sangue do nosso irmão, nós vimos o seu choro quando ele clamava para que nós o libertáramos, e nós não o libertamos, mas vendemos e deixamos-no ir. Eles estão até a sua avançada idade sendo atormentados com sentimentos de culpa e de remorso pelos que eles fizeram. Atos impensados não curam, amados, não curam. Gênesis 42, 22, Rubem diz: bem que eu avisei vocês, estão vendo? Vendemos eles para cá, para o Egito, e aqui o sangue dele nos é requerido. Remorso, dor, culpa, sofrimento, mais sofrimento. Atos impensados não curam. Esse é o tema do nosso terceiro tópico: os males do ciúme. O primeiro subtópico começa dizendo o seguinte: o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Ciúme é um problema grave, gravíssimo. Como posso vencer isso, irmão? Você já identificou aí algum ciúme no seu coração? Como posso vencer o ciúme? O remédio ainda é o mesmo. 4 coisas você pode fazer para vencer o ciúme. A primeira é alimentar-se da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8, eu quero ler na nova versão Almeida atualizada, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Enquanto você se alimentar da palavra de Deus, aleluia,
Quanto mais você buscar aprender essa palavra, comer essa palavra, viver essa palavra, o seu coração vai ser protegido contra emoções negativas e pensamentos de morte. Quanto mais você se aprofundar nessa palavra, beber da fonte viva da palavra de Deus, melhor e mais saudável será a sua vida espiritual e emocional. A segunda coisa que você precisa fazer para vencer o ciúme é: cultive no seu lar a comunicação franca. Não é fraca não, tá? É franca. Uma comunicação franca pressupõe ouvir com atenção. Eu gosto de Jó, capítulo 13, versículo 17, ele diz para os seus amigos: ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Ouvir é necessário ouvir com atenção. Antes de falar, ouça. Antes de falar, reflita. Permita o outro falar. Permita o outro falar o que não lhe agrada. Ouça. Ouça com empatia. Esteja emocionalmente presente no momento da conversa. Quantos casais que vão conversar, mas a cabeça está lá no outro lado? Está nas responsabilidades, está no compromisso. Quando não está conversando e mexendo no celular, ou assistindo a TV, estou te ouvindo. Esteja emocionalmente presente, cultive a comunicação franca. Se não lhe agrada uma atitude, fale. Não gosto que você age assim. Quando você age assim, me causa uma dor. Não haja assim. Vamos agir com essa transparência, vamos agir dessa forma, vamos fazer assim. Não, mas para mim pareceu isso. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, para mim pareceu. Seja franco, cultive a comunicação franca. Expresse-se respeitosamente. Antes de acusar, conte que foi você que percebeu. Não diga você me feriu, diga o que você falou está me machucando. Não é que você fez, eu percebi, eu entendi que você fez. Não, mas eu não fiz, tudo bem. Agora você tem a chance de explicar. Ouça de novo, mas ouça do que fale. E quando falar, fale respeitosamente. E sobretudo, sempre busque a conciliação. Sempre busque o amor, a paz. Terceira coisa que você tem que fazer para vencer o ciúme: ame. Mas ame mesmo, ame intensamente, ame de verdade. Oh não, mas se eu amar, é mais ciumento eu vou ficar. Será que isso é amor? O que diz a Bíblia? 1 Coríntios 13, 4, 5. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O que é não suspeita mal, irmão? Literalmente, não arde em ciúmes. Então ame, porque o amor não arde em ciúmes. O amor sofre. O amor dá o voto de confiança. O amor espera antes de acusar. O amor está disposto a sofrer e a perdoar sempre que necessário. Glória a Deus. Quarto e último lugar: se você praticar tudo isso e mesmo assim se sentir que ainda está sofrendo com ciúmes, o quarto remédio é o seguinte: busque ajuda pastoral. Não é feio, irmãos. Não é feio admitir que se tem problemas. O feio é você não admitir, tentar resolver com as suas próprias forças, não conseguir e fracassar no relacionamento. Busque ajuda pastoral. O pastor está aí para isso. O pastor é como uma espécie de clínico geral. Ele recebe toda sorte de problemas, desde administração financeira até expulsar demônio. O pastor é uma espécie de clínico geral. Ele está ali para te ajudar a discernir qual é a natureza do seu problema. E se não for para ele, ele te encaminha para um especialista. Esse é o papel do pastor.
Por isso que a missão de pastor é tão desafiadora. Porque pastor, no gabinete pastoral não morre de tédio, né, pastor? Cada dia tem um problema diferente. Você não escolhe os problemas que vai tratar. E apenas 16% dos problemas que chegam no gabinete pastoral são de ordem espiritual. Os outros 84% de outras ordens. E o pastor tem que saber tratar. E tudo que é discutido em gabinete pastoral é protegido por sigilo pastoral. Não vai ser dividido, não vai ser divulgado, não vai ser contado nesse microfone, porque o pastor está ali para te ajudar, para te auxiliar. Nós temos que perder essa mania de só levar o problema para o pastor quando a situação já está insustentável. Aí o problema é porque está pequeno. Quando você detectou ele, o pastor vai te ajudar, vai te mostrar pela palavra de Deus. E se não for para ele, ele não vai tentar resolver sozinho. Ele vai dizer: isto você precisa procurar um psicólogo, isso você precisa procurar um teólogo. Isso é um problema de teologia, de entendimento teológico mais profundo, não é caso para mim. Você tem um teólogo para te ajudar, o irmão fulano de tal vai te ajudar. Esse é um problema de administração financeira, que eu não tenho domínio. Essa consultoria financeira que você precisa, você procura fulano de tal. O pastor, ele é como uma espécie de clínico geral. Ele vai te dar o que ele pode fazer, e o que ele não pode fazer vai te indicar o caminho a seguir. Então, se você não consegue resolver sozinho, traga o pastor. Deus colocou ele ali para isso, para te ajudar no que for necessário. Não tenha medo de trazer problemas ao pastor, preferencialmente ainda quando estão pequenos. Amados, o povo cristão tem uma certa dificuldade de reconhecer as suas próprias falhas. Vocês não sabem que eu costumo escrever alguns livros, né? Tenho, pela graça de Deus, hoje em torno de 5 livros escritos, umas participações em outros. E sabe qual é o livro que ele é menos vendido? Eu estou até a fim de doar um estoque lá para alguma instituição prisional. É um livro que trata de violência doméstica. Porque o povo cristão acha que não tem esse problema. Só que tem, irmãos. E tem muito dentro do nosso medo. Violência física, violência emocional, violência psíquica, violência de várias formas dentro dos lares cristãos que precisam ser tratadas. Mas o povo cristão é muito bom para admitir que tem problemas, quando deveria ser humilde o suficiente para, quando se tem problemas, buscar ajuda. Porque o que Deus quer é a nossa saúde física, emocional, espiritual e o sucesso da sua família. Mas para que a sua família realmente venha a ser uma família bem-sucedida, que ilumine o mundo como um exemplo a ser seguido, você precisa tratar todos os seus problemas, porque toda família tem problema, não existe família perfeita. Então, que nós tenhamos humildade para reconhecer e a cada dia buscar nos aperfeiçoar, seguindo a vontade de Deus.